Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria começar por saudar os organizadores deste congresso e agradecer o convite que me endereçaram para aqui estar e dizer também, antes de... não sei se é possível acompanhar, mas enfim, vou avançando, que o tema do direito à habitação faz parte dos meus interesses, digamos, enquanto investigador, mas também tenho participado mais ou menos ativamente, com variação de intensidade, digamos, nos movimentos sociais ao longo da última década que se têm dedicado a reivindicar melhores condições de habitação, enfim, a resolver um conjunto de desafios e problemas com que estamos confrontados, em particular na última década, e é também com esse chapéu, digamos, é com essa dupla condição que estou aqui para partilhar convosco algumas ideias sobre este tema, cuja estrutura, digamos, esta apresentação acompanha muito de perto aquilo que foi o trabalho que eu fiz para a própria Dignipédia, a entrada sobre direito à habitação. Portanto, a estrutura é a mesma. Pronto, e são três partes que vim aqui falar convosco. Num primeiro momento, tentar olhar para, digamos, o chapéu mais abrangente, mais global, sobre a problemática da habitação enquanto direito humano, da sua emergência no quadro das Nações Unidas e depois como é que ela é, digamos, densificada e consolidada, institucionalizada a partir das Nações Unidas. Num segundo momento, fazer um exercício, digamos, um zoom-in para a realidade nacional, procurando fazer aqui um retrato que olha essencialmente para a dimensão das práticas sociais materiais, mas também discursivas, portanto, a produção, o quadro legal subjacente à consubstanciação do direito à habitação em Portugal, mas também as políticas, não é? Portanto, as duas coisas, há uma dialética, evidentemente, entre as duas dimensões que importa ter em conta quando procuramos fazer a reflexão sobre esta matéria. E depois, se houver tempo, digamos, há um terceiro ponto que levanta essencialmente, ou que procura assinalar um conjunto de facetas ou de dimensões eminentemente teórico-políticas, se quiserem, que também habitualmente são mobilizadas para a reflexão e a intervenção no domínio do direito à habitação, que importa ter em conta. Portanto, se conseguir lá chegar com tempo, enfim, podemos fazer alguma discussão, senão fica só sinalizado e depois veremos como corre no período de debate, eventualmente. Digamos que a reconstituição do processo ou da história da habitação enquanto direito humano, e se ela, como eu aqui fiz, estiver vinculada à Organização das Nações Unidas, inevitavelmente tem de começar pelo ponto de partida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que já fiz. Aliás, este artigo foi aqui hoje apresentado já pelo professor Carlos Fiolhais, e é, digamos, o T0, não é? Portanto, é o primeiro momento em que é consagrado efetivamente o direito à habitação enquanto direito fundamental, enquanto direito humano, e nesse sentido, enfim, é importante assinalar este facto, até porque vincula às Nações Unidas a consagração deste direito importante. Mas daí para a frente, de 48 em diante, aquilo que se verificou foi justamente uma ramificação, uma expansão e uma diversificação cada vez maior, digamos, do quadro normativo associado de forma mais direta ou mais oblíqua ou indireta ao direito à habitação. E aqui aparece uma listagem, enfim, não exaustiva, mas que permite já perceber a forma como o direito à habitação dialoga e se articula com os direitos das crianças, pessoas com deficiência, portanto, um conjunto de segmentos da população, ou grupos sociais particularmente vulneráveis e fragilizados, para os quais também o direito à habitação ganha uma importância acrescida. E eu creio que há um aspecto, ao longo deste período histórico, desta revisitação histórica que importa assinalar, enfim, talvez careça um bocadinho de evidências empíricas para suportar aquilo que vou dizer agora, mas é uma impressão que fica, é que quando falamos de direito à habitação, este direito é normalmente qualificado, é adjetivado, não é? Estamos a falar de direito à habitação digna, condigna, adequada, portanto, uma variação terminológica, mas o princípio, a ideia geral, é este, e eu creio que, parecendo isto um pequeno detalhe, talvez seja uma hipótese exploratória, queria até colocar com o colega que estaria aqui na mesa, mas que passou para o painel seguinte, porque vai falar de trabalho digno. Eu creio que esta associação, pelo menos no plano do discurso, entre a habitação,
e a dignidade e a adequação da mesma, permitiu salvaguardá-la, ou pelo menos tornou-a mais imune a um certo tipo de argumentário falacioso que nós, por exemplo, ouvimos muito quando se fala de trabalho, por exemplo, em que a questão da dignidade do trabalho muitas vezes é secundarizada e, portanto, há aquele discurso de que mais vale ter um trabalho do que não ter, e isso, no plano da habitação, é mais difícil acontecer. Portanto, apesar de existirem moceques, favelas, bairros de lata, por aí fora, portanto, há uma compreensão, uma consciência maior, está mais inscrito, digamos, na mundividência global, de que a habitação deve ser digna, condigna e adequada, de vários pontos de vista. E é justamente por ser uma questão multifacetada, a da habitação e da sua defesa condigna e adequada, que as próprias Nações Unidas, ao longo deste trajeto, foram aperfeiçoando o quadro institucional de suporte e para tornar mais robusta a sua capacidade de intervenção neste domínio. E em 1985, justamente para dar maior robustez à monitorização, ao acompanhamento do direito à habitação e da sua existência concreta, foi criado este Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que identificou 7 elementos, 7 ingredientes, se quiserem, que devem estar permanentemente presentes, independentemente das circunstâncias, para que nós possamos, efetivamente, formalizar, concretizar, materializar o direito à habitação adequada. Não vamos aqui entrar nos detalhes em cada um deles, mas, enfim, há aqui várias questões que são relevantes. Enfim, o ponto 2 tem a ver com o metabolismo urbano, acesso à energia, etc. Talvez, para não perder muito mais tempo com isto, focasse aqui também o ponto 7, porque se articula com algo que foi dito pelo orador anterior, que tem a ver com o respeito pelo meio cultural, que é a necessidade de salvaguardar a diversidade cultural quando se pensa a intervenção no domínio da formalização do direito à habitação. Um exemplo concreto, quando pensamos em Portugal, uma parte significativa do fracasso sistemático e recorrente das políticas de realojamento, em particular para as comunidades ciganas, tem que ver justamente com a insensibilidade, se quiserem, relativamente à sua particularidade ou especificidade cultural, no que toca à atribuição da habitação e das suas condições específicas. E, portanto, este é um aspecto que tem aqui um exemplo concreto que mostra a sua importância. Mas, para além da dimensão normativa, evidentemente, a ONU promoveu um conjunto de iniciativas, de encontros, de espaços de reflexão, de partilha e de produção de conhecimento e de recomendações que depois influenciam e inspiram transformações das políticas públicas nos vários países, desde os anos 70 em diante até os dias de hoje. Portanto, houve um conjunto significativo, aqui está uma espécie de imagem que permite percorrer esse caminho. Desde 76, as conferências Habitat 1, 2 e 3 são, de facto, marcos importantes, periodicidade a cada 20 anos. Em 76, a grande preocupação tinha a ver com os níveis crescentes de urbanização à escala global, a urbanização planetária. Portanto, havia um certo discurso neomalthusiano, catastrofista, que estava bastante presente nas preocupações da ONU na relação com a habitação. 20 anos depois, em Istambul, procurou-se levar esta problemática, esta reflexão, para aquilo que hoje, enfim, mais ou menos por convenção, designamos sul global, as especificidades do mundo em vias de desenvolvimento no domínio da habitação, aprovando-se também a Agenda Habitat, que fez caminho do ponto de vista da influência sobre as políticas públicas. 2002, Programa Habitat, sempre um caminho de consolidação, de robustecimento da capacidade de intervenção, e mais recentemente, em 2015, como sabem, enfim, foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um bocadinho a utopia de que se falava há pouco, não é? Portanto, tal como os Objetivos do Milénio, creio que há mais ou menos a consciência generalizada de que não vamos ser capazes até 2030 de concretizar as metas que foram definidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para as várias dimensões que foram definidas, as 17, mas, enfim, serve para continuarmos a andar, como diria o Eduardo Galeano. E, por fim, em 2016, a Habitat 3 em Quito foi o último encontro que houve organizado pelas Nações Unidas, pela sua agência de habitação, UN Habitat,
onde se produziu, e foi aprovada esta resolução, uma nova agenda urbana, que viria a ter efeitos muito significativos, essencialmente no caso português, como veremos um bocadinho mais adiante. Portanto, há aqui um quadro das Nações Unidas que é de desenvolvimento e de preocupação constante com a capacidade de intervir neste domínio, mas esta história ficaria incompleta se nós não mencionássemos também a importância decisiva, e vamos ver que no caso português é mesmo decisiva, dos relatores especiais das Nações Unidas para a habitação condigna. Desde 2001 até a atualidade já existiram 4 relatores, portanto, eles produzem relatórios, fazem visitas a países, mais de 30 visitas já foram feitas neste período, produzem relatórios temáticos também que têm incidido sobre alguns dos principais desafios no domínio da habitação, financiarização da habitação, segregação socioespacial, o direito à habitação para populações indígenas. Portanto, há um leque muito variado de preocupações que têm ajudado os diferentes países a modular as suas políticas públicas em função até das avaliações, evidentemente, que os relatores especiais das Nações Unidas para a habitação digna têm feito e as suas recomendações. Passando para Portugal. Este é o quadro global das Nações Unidas. Quando fazemos o zoom in para Portugal, o que é que nós podemos salientar? O Gonçalo Antunes, um colega meu geógrafo da Universidade Nova, escreveu talvez o livro mais bem conseguido sobre o direito à habitação, enquanto direito humano, relativamente recente. Salienta esta ideia, que hoje também com a intervenção do professor Carlos Fiolhais ficou clara, de que durante a ditadura, portanto, Portugal só aderiu em 1955, mas há aqui um desligar ou um desinteresse de Portugal relativamente ao quadro da ONU durante uma parte significativa do tempo, e isso teve implicações, naturalmente, do ponto de vista do direito à habitação. É verdade que dos anos 60 em diante há um conjunto dos fundos de fomento da habitação, entre outras iniciativas promovidas pelo Estado ainda durante a ditadura, que procuram dinamizar, digamos assim, o setor da habitação, dar resposta a algumas das necessidades prementes da sociedade portuguesa. Mas a verdade é que é com a Revolução de Abril, não é? Dia inicial inteiro e limpo, que tudo muda, em particular com a inscrição na Constituição da República Portuguesa do artigo 65, todos conhecem. Aliás, até um movimento social que se chama artigo 65, que define, não é, o direito à habitação e o urbanismo, não é só direito à habitação no sentido estrito, portanto vai ao encontro desta ideia de habitar, a habitação e o seu entorno, espaço público, amenidades, etc., e que atribui ao Estado, não é? Atribui ao Estado as competências para assegurar, a vários níveis, nível central, nível local, autarquias, para assegurar este direito fundamental e constitucional. Daí em diante, Portugal foi sempre aderindo, portanto, há uma relação muito próxima com o quadro normativo da ONU, no quadro da democracia portuguesa, mas apesar disso, e é reconhecido por todos os analistas do setor da habitação, as pessoas que trabalham, os académicos que trabalham nos estudos urbanos, a habitação continua a ser e foi sempre o pilar instável, o pilar mais frágil do Estado de Providência, do Estado Social português. Portanto, a expressão da habitação pública é incipiente em Portugal, 2% da habitação existente é pública, e isso deve-se essencialmente, e há também digamos, uma certa incapacidade para robustecer a intervenção pública. Houve, historicamente, robustecer a intervenção pública estatal neste setor. Eu creio que há aqui uma lição que podemos tirar, já agora antes de avançar, que é a seguinte: nós podemos olhar para a habitação, quando pensamos os desafios enfrentados por setores mais sólidos do Estado de Providência, educação, segurança social e saúde, essencialmente estes 3, nós podemos olhar para a habitação e para os problemas que ela enfrenta, designadamente ao nível do acesso, e tentar antecipar o que pode vir a ser o futuro destes setores mais sólidos, se a tendência de desmantelamento, de erosão, se acentuar no futuro. Mas estava a dizer, portanto, esta fragilidade deve-se essencialmente às políticas. E o que é que caracteriza as políticas de habitação em Portugal? Essencialmente o facto de elas serem vistas ou poderem ser vistas como uma manta de retalhos. Aquilo que caracteriza as políticas de habitação é justamente o facto de terem um caráter essencialmente errático, inconsequente e desarticulado. Portanto, aqui aparecem mais ou menos arrumadas em 4 dimensões: promoção direta, reabilitação, arrendamento, promoção indireta com apoio do Estado, mas há uma profusão de políticas setoriais, parcelares, e com, digamos, temporalidade limitada, que não permitiram,
durante muito tempo, que houvesse uma coesão do conjunto que permitisse uma intervenção mais robusta e consistente no setor da habitação. E isso é um problema. Dizia eu há pouco que o papel dos relatores das Nações Unidas para o setor da habitação é fundamental e no caso português isso é evidente e óbvio. Em 2016, em dezembro, fruto até, enfim, digamos, de uma dinâmica do movimento social em luta pelo direito à habitação e à cidade, que existia na altura muito nas periferias metropolitanas, em particular na periferia de Lisboa, a relatora especial de então visitou o nosso país, as duas áreas metropolitanas, e publicou um relatório, resultante dessa visita de estudo, digamos assim, que identificava, enfim, traçava aqui 4 dimensões fundamentais de diagnóstico. Primeiro, o quadro jurídico avançado e progressista, mas o direito à habitação permanecia por cumprir. Portanto, há aqui um desajuste entre o quadro legal e a qualidade das políticas fazerem cumprir estes desígnios e esses, digamos, enfim, se quiserem, valores que estão plasmados no quadro legal. Uma segunda dimensão, e estávamos então a sair do período, digamos, dos anos de chumbo da Troika, a austeridade tinha deixado uma marca profunda na sociedade portuguesa, do ponto de vista da degradação das condições sociais e económicas, e isto foi um obstáculo, revelou-se um obstáculo muito grande no que toca ao acesso à habitação. A ausência da Lei Quadro Nacional acentuou disfuncionalidades, portanto, apesar da sua dimensão progressista, faltava um chapéu que desse coesão ao conjunto, e isto foi diagnosticado, e depois um leque muito diversificado de desafios e de problemas que, em larga medida, continuam até aos dias de hoje, enfim, com geometria variável, mas as questões do custo do acesso crescente, digamos, a sobre-representação das habitações informais, a exclusão dos segmentos mais frágeis da sociedade no acesso à habitação condigna e depois a situação limite da população em situação de sem-abrigo, já então tinham sido diagnosticadas pela Leilani Farha, que formulou um conjunto de 5 recomendações para dar resposta a este diagnóstico. A primeira delas, promulgação de uma lei de bases da habitação, portanto, o tal chapéu agregador, unificador que faltava, e foi sinalizado no diagnóstico. Uma segunda recomendação, e esta claramente marcada pela dimensão, digamos, da periferia, porque a questão dos despejos sem alternativa era um problema candente das periferias metropolitanas, em particular em Lisboa, Amadora, Loures e noutros concelhos, e, portanto, isto foi um aspecto que ela valorizou, não é? Do ponto de vista da proposta e da leitura que fez e dos encontros que então fez quando dialogou com os vários atores em presença no terreno. A questão do sem-abrigo, também sinalizada. E depois o ponto 4, vejam bem, já a necessidade de criar mecanismos de monitorização e regulação de mecanismos indissociáveis da neoliberalização / turistificação urbana, que são, digamos, problemas que se vieram a revelar muito profundos nos últimos 5, 6 anos, mas que já em 2016 estavam então a despontar e se vieram a avolumar, portanto, os vistos gold, o alojamento o alojamento local, etc, etc, portanto, problemas que já então tinham sido sinalizados por ela e que mereciam a atenção do Estado e dos decisores políticos em Portugal. E, por fim, a questão da avaliação, no fundo, de dotar o Estado de maior capacidade de intervenção, mais músculo neste setor da habitação, tendo em conta a fragilidade de que há pouco falava. Aqui há uma nuance que é particularmente relevante até para o debate da habitação hoje. Muitas vezes fala-se do acesso à habitação e é um erro que ela detectou e procurou corrigir. Fala-se do acesso à habitação e as políticas, as propostas políticas neste setor têm em conta os preços de mercado. Ora, ela, enfim, percebeu rapidamente que no mercado especulativo e altamente inflacionado era importante não ter este referencial, mas sim a disponibilidade financeira das famílias, portanto, o rendimento líquido disponível das famílias, é que era um indicador que importava aqui ter em conta quando se pensa, por exemplo, taxas de esforço, etc., por aí fora. Estava a dizer, então, 2017. Na verdade, num tempo em que éramos felizes e não sabíamos, portanto, estávamos ainda nos anos da geringonça. É um ano de viragem, do ponto de vista das políticas de habitação.
vários pontos de vista. Portanto, muitas vezes temos uma certa, enfim, não diria preconceito, mas um entendimento de que nem sempre as recomendações, as propostas políticas que são formuladas a uma escala supranacional têm capacidade para ser transpostas de forma consequente para o ordenamento jurídico nacional e para as políticas públicas, mas neste caso não foi isso que sucedeu. Em 2017, mais no plano simbólico, é certo, mas não deixa de ser relevante salientá-lo, foi criada uma Secretaria de Estado para a Habitação, não existia antes, portanto, dá aqui mais capacidade de intervenção ao governo de então para este setor em particular. Lança-se a nova geração de políticas de habitação que procura mudar o paradigma vigente. Enfim, podemos discutir se foi bem sucedido ou não, mas a nova geração de políticas de habitação procurava mudar o paradigma da construção para o paradigma da reabilitação, torná-la a regra e não a exceção. Portanto, isso é uma modificação muito significativa da forma como se pensa o setor da habitação em Portugal, e era essa a intenção. Em 2019, Lei de Bases da Habitação, o tal chapéu agregador e unificador, cá está ele, portanto, foi formalizado num certo sentido, prevendo a existência de estratégias locais de habitação para adaptar à escala municipal e até inframunicipal a implementação e a concretização, a formalização do direito à habitação, em particular, prestando particular atenção para as situações de população sem abrigo. Este é um dado importante. Em 2023, muito mais recente, foi aprovado o Programa Mais Habitação, portanto não vou aqui entrar nos detalhes, mas eu creio que todo o debate que ocorreu em torno deste programa foi revelador, um bocadinho do corolário lógico que ali aparece no slide. Não é? Portanto, há aqui o Estado, neste setor, bem como noutros, permanece, enfim, capturado por uma dinâmica do neoliberalismo urbano e que olha com bastante preconceito ideológico para a possibilidade de fortalecimento da intervenção pública neste setor. Portanto, há aqui, digamos, quando se coloca nos pratos da balança a função social da habitação, que era o desígnio associado a 2017 a este leque, esta panóplia de mudanças, afirmar a função social da habitação e do alojamento, quando se coloca no prato da balança com, enfim, se quiserem, o valor de troca da habitação, normalmente é este que tende a ser mais preponderante e isso continua a ser um problema do ponto de vista da concepção e do desenho das políticas no domínio da habitação. Portanto, há aqui, por exemplo, um exemplo concreto também, Programa Mais Habitação, a medida mais de ruptura de paradigma, mais progressista, se quiserem, e que mais nos aproximaria das melhores práticas do ponto de vista das políticas de habitação que ocorrem nos países onde a intervenção pública é mais expressiva, e são países, enfim, da social-democracia e países liberais. A ideia de resgatar para a esfera pública os alojamentos devolutos, não é? Estão recordados seguramente do debate e da polémica e da controvérsia que ocorreu em torno disto, e acabaria por cair. Outro exemplo concreto, a questão da revogação dos vistos gold, não é? Mecanismos de concorrência entre países para a atração de investimento estrangeiro, de origens muito duvidosas, portanto há trabalhos interessantes sobre isso, a origem, os destinos dos vistos gold. Portanto, teve em cima da mesa a possibilidade de acabar com eles, portanto, à 25ª hora decidiram preservá-los e, portanto, estes dois ingredientes do Programa Mais Habitação dariam continuidade a 2017 como ano de viragem, mas houve aqui um certo recuo, seguramente porque a correlação de forças do ponto de vista político já não é de 2017 e isso é seguramente um dado a ter em conta na equação. Para terminar, então, estou bem. Para terminar. Então, para terminar, se calhar, e como se calhar já esgotei o tempo, deixo apenas aqui estes elementos que são normalmente relevantes para a reflexão, digamos, teórica ou política, como comecei por dizer inicialmente neste domínio, e sinalizaria duas notas sobre este percurso, digamos, histórico, a duas escalas que acabei por fazer. Uma primeira nota é que é evidente, olhando para a realidade nacional, que o papel desempenhado pelas Nações Unidas no domínio do direito à habitação foi absolutamente fundamental para o aperfeiçoamento do quadro legal e o próprio desenho das políticas públicas de habitação em Portugal. Portanto, eu creio que isso ficou mais ou menos claro nesta apresentação.
inspirou, deu pistas para a mudança, com as suas recomendações, etc. E a segunda nota é que, apesar de termos um quadro que é, digamos, no espírito, é progressista, no domínio da habitação, a sua maior ou menor concretização dependerá, naturalmente, da correlação de forças que exista num dado momento no país para fazer avançar, em particular, no que toca à atenção maior, não é? Que já sinalizei há pouco, que é maior ou menor intervenção pública no domínio da habitação. Eu creio que isto é um aspecto que também ficou claro e gostava de realçar. E para terminar, então, apenas dizer o seguinte: é fundamental, quando se fala de afirmação e consolidação do direito à habitação, o papel dos movimentos sociais, e eles debatem-se permanentemente. Aliás, houve agora há uns meses atrás duas grandes manifestações em defesa do direito à habitação. A vinda da relatora esteve também intimamente relacionada com a visibilidade grande que então assumiu esses movimentos. O dilema que enfrentam é qual? E isto ocorre muito, este debate no seio dos movimentos da habitação. O dilema entre a vontade, não é? este cavalo de Troia versus abraço do urso, a vontade de tentar penetrar as instituições para fazer avançar determinado tipo de agendas, propostas, reivindicações, que de outra forma não seriam transpostas para as políticas públicas formais, digamos assim, mas ao mesmo tempo ter a consciência, isto é um dilema que enfrentam muitas vezes, de que esse processo pode ser também um abraço do urso e de alguma forma neutralizar a capacidade mais radical, mais crítica, mais de antagonizar que os movimentos sociais, pela sua própria natureza, sempre apresentam. Portanto, eram estes três aspectos que eu gostava de salientar. Enfim, havia aqui mais coisas que podíamos debater, mas já ultrapassei o meu tempo, portanto agradeço-vos a todos pela vossa atenção.